Bom, vamos dar seguimento à carta de 2 Coríntios. Hoje, o capítulo 7. Paulo havia terminado o sexto, falando do grande propósito de salvação em Cristo, tornar-nos filhos de Deus. Maior bênção, O grandioso presente. E tendo ele exposto da forma como expôs, isso está no vídeo anterior, ele segue no capítulo 7 falando: amados, visto que temos essas promessas, essa grandiosa promessa de que Deus vai habitar no meio de nós, e no meio de nós a gente entende que porque Ele habita em nós, Ele está entre nós, no meio de nós, Ele se faz presente de forma, para a gente às vezes inconcebível, É um mistério muito grande que Deus habite em nós, que o Espírito Santo de Deus escolheu habitar em nós, fazer morada, santificar, mudar de dentro para fora, trazer essa nova vida que Cristo conquistou para a gente. Então, visto que a gente tem essa promessa bendita, purifiquemo-nos. É uma resposta muito natural àquilo que nos foi dado, a transformação pela qual passamos, condizente com a nova natureza que temos. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Aqui, espírito é nesse sentido da integridade, corpo e alma, tudo. A gente oferece a Deus tudo que somos integralmente, para que Ele santifique, para que esse processo, então, de santificação que dura a nossa vida inteira se efetue. E Ele chama essa integridade, porque a gente já aprendeu com Jesus que a santidade não é coisa externa. A santidade, ela é interna e se manifesta externamente, Isso fica muito claro no Sermão do Monte. Ele vem dizendo, sobre a tradição oral que os fariseus fizeram das leis, dos 10 mandamentos, do decálogo. Então, quando Jesus falou, visto o que foi dito, é uma tradição oral, não matarás. Quando Jesus fala, mas se você odeia o seu irmão, você já matou? É dessa santificação que Paulo está falando aqui. Essa santificação que começa de dentro, que muda os nossos afetos, muda a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de nos enxergar, e aí se manifesta para fora. Então, diante das promessas que temos, nos purifiquemos, busquemos essa essência que o Espírito Santo em nós produz, porque é consequência natural, foi para isso que fomos criados, para isso que fomos regenerados, para as boas obras. A gente já sabe que boa obra não salva, nem arrependimento salva, Paulo vai falar aqui. O arrependimento é uma via, é um caminho. Somente Cristo salva, só a entrega dele na cruz, a vida, a entrega, a ressurreição dele, são essas coisas que, através do qual nós nos fazemos participantes dele. Nós estamos nele na cruz, nós estamos nele na ressurreição e nós estaremos nele na nossa glorificação. Esse é o único caminho. Mas isso não quer dizer que as boas obras não tenham que se manifestar. É fruto, boa obra é fruto, é evidência de tudo isso que o Espírito Santo já está operando em nós. E aí ele segue aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, assim, a relação do homem com Deus, ela antes de Cristo, antes que esse homem se dê conta dos seus pecados e receba pela fé a obra de Cristo e se torne então, experimente dessa promessa de filiação, a relação do homem com Deus é uma relação de inimizade, E assim que um homem se dá conta de quem ele é e de quão desesperadamente ele precisa de Deus, de quão desesperançada é a condição dele fora de Deus, o primeiro contato, esse arrependimento que revela, que manifesta a nossa pecaminosidade, essa distância, esse abismo fica bem evidente para a gente, a primeira reação também é essa de medo.
A gente vê isso fica muito evidente que eu estou falando em Isaías. Quando Isaías conversa com Deus no chamado dele, isso está lá no início do capítulo de Isaías, quando ele se dá conta que ele está diante de Deus, a santidade de Deus é algo assim, impossível para o homem experimentar sem temor. É impossível que o homem esteja diante de Deus, seja como aconteceu com Isaías, ou seja, hoje, quando o Espírito Santo nos traz essa consciência, que a gente não tema pela nossa pecaminosidade. Mas o que esse temor tem que gerar? Tem que gerar santidade. Esse não é um temor que nos paralisa, que nos afasta de Deus, que deforma a imagem de Deus para nós, não. É esse temor natural, muito consequência dessa nova natureza nossa, que entende, que vê, que enxerga quem Deus é e sabe das suas fraquezas. É aquela mesma também, um outro exemplo muito claro disso é Pedro, quando Jesus volta com Pedro para a pesca, né? Ele havia pescado a noite toda e Jesus fala, não, mas vamos voltar. E Pedro fala, mas Senhor, sou pescador. Eu passei, eu fiz tudo certinho, eu fiz na hora certa e não teve peixe. Agora não vai ter, não é hora. Mas ele volta com Jesus e aí tem um milagre, né, conhecido como a pesca maravilhosa. E naquele momento, quando Pedro está diante daquilo tudo, o que ele fala? Senhor, se afasta de mim, eu não mereço estar aqui porque eu sou pecador. Ele automaticamente tem ciência, ele experimenta isso que todos nós precisamos experimentar, essa consciência de pecado, de quão presunçoso ele havia sido, de querer dizer para Deus, né, o que poderia ou não acontecer. Então, assim, quando ele vê a manifestação daquela pesca maravilhosa, quando ele vê a manifestação do poder de Deus, quando ele vê que ele está diante de Cristo, né, o Filho de Deus, quando ele entende a condição dele, a única coisa que ele consegue falar é: eu sou pecador, eu não mereço estar aqui. Então, é uma coisa muito natural. Enquanto a gente existir neste corpo, ainda que santificados pelo Espírito, este temor, este entendimento de que quem nós somos e quem Deus é, ainda que hoje em Cristo sejamos já santos, né? O John Stott tem um livro maravilhoso chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que ele fala muito isso, do já e do ainda não. Já somos santificados, mas ainda habitamos num corpo que não experimentou a sua glorificação, ainda que a santificação já traga transformações manifestas nesse corpo aqui hoje, né? Na forma que eu olho, para onde eu olho, os pensamentos que eu escolho ter, ainda que essas coisas todas já se manifestem no meu corpo, onde eu desejo tocar, para que direção eu vou, a forma que eu uso, que eu cuido do corpo, todas essas coisas são santificações, mas ainda não é a plenitude, é o que ele fala, mas ainda vamos experimentar a libertação total das amarras desse corpo, como já falei em outro vídeo aqui de 2 Coríntios, desse tabernáculo provisório, desse que não dá conta ainda, né? Por enquanto é tenda, mas tem um edifício preparado, tem algo superior preparado para nós. Então esse temor, não é esse temor que às vezes pessoas deformam essa apresentação do temor e acabam deformando Deus. É um temor muito natural, produzido, não quer dizer que não tenha peso, mas ele é muito natural, produzido por esse olhar que enxerga quem Deus é, que enxerga quem nós somos, entendemos a grande distância e tememos. Tememos pensar estar afastado dele, tememos entristecê-lo. Então, assim, Paulo fala, olha, vocês viram essas promessas que Deus tem para vocês. Consequência natural disso tudo, purifiquem-se integralmente, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Porque é o temor de Deus que vai trazer esse aperfeiçoamento. Bom, vamos seguir. Versículo 2. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Paulo vai falar de novo desse coração dilatado. Ele já tinha falado antes, né, que o coração dele estava totalmente aberto aos coríntios.
E agora ele fala para eles: abre o coração de vocês para mim, ouve a minha voz, deixa esse acesso livre para aquilo que eu falar para vocês ter acesso, vocês poderem ouvir e produzir fruto. Conceda-nos lugar no coração de vocês, porque afinal de contas, eu não prejudiquei ninguém, nós não prejudicamos, nós não causamos dano, não exploramos ninguém. E aí é muito interessante que Calvino fala que essas 3 coisas que Paulo cita, normalmente são coisas que alienam o povo do seu pastor. E então ele vai falar no prejuízo aqui, de agir de forma a causar dano mesmo, perda, né, para a igreja. E ele fala que prejudicamos, dano, ele vai associar o falso ensino, a falsa doutrina que causa dano, né, à espiritualidade da igreja, ao crescimento da igreja, à saúde da igreja. E por fim, a ninguém exploramos a questão financeira, como isso, como o pastor lida com isso. Aí ele fala: olha, eu não prejudiquei nesse sentido mais específico, né, de abuso, eu não abusei de vocês, eu não produzi falsa doutrina, eu não preguei falsa doutrina, eu não corrompi absolutamente nada no que diz respeito a Cristo, a salvação, a vida com Ele, e muito menos explorei. Paulo já havia dito que sabia viver com pouco, com muito, ele mesmo produzia barracas para o seu sustento. Então ele fala: olha, vocês não têm motivos para não estarem abertos a mim, a minha voz, aquilo que eu falo para vocês, então fiquem abertos. Versículo 3. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Olha, ele está dizendo o seguinte: o amor que eu tenho por vocês é do tipo: estou com vocês em qualquer situação, seja para a vida ou seja para a morte. Então ele continua reafirmando o amor dele pela igreja. E aí por isso que eu acho que a carta de 2 Coríntios, quando eu li, ela falou tanto comigo, porque você vê esse Paulo pastor, esse Paulo, não só o Paulo mestre que a gente vê tão, né, evidente, o Paulo mestre, santo, dedicado, que tudo isso ele é, claro, mas aqui em 2 Coríntios eu vejo um Paulo muito pastor, né, um Paulo muito humano. Essa seria, para mim, a face de Paulo nessa carta. Para mim, eu entendo assim. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão no nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Meu amor por vocês é grande, para qualquer tempo, em qualquer situação. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Por que de repente Paulo muda, né? Antes ele tinha dito que a situação da igreja de Coríntios trazia muita aflição para o coração dele, mas agora não. Por que será? Aí ele vai explicar agora no versículo 5, o que houve, o que mudou essa disposição de Paulo em relação à igreja de Coríntios. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Então ele fala de um período aqui que Calvino vai dizer que parece de uma dor mais aguda, de perseguição mais aguda. Ele fala: olha, era de toda forma, conflito externo, aí Calvino vai dizer privação física, perseguição que causava limitação, né, no ir e vir, que cerceava, né, a vida de Paulo. Enfim, ele vai falar desses temores externos e internos. E aí ele tanto vai fazer a associação da angústia gerada por esse clima. Paulo era agredido, diversas vezes Paulo foi agredido. Então, assim, ele tinha toda sorte de tribulação física decorrente da perseguição. Isso gerava angústia interna e ele ainda tinha os problemas internos relacionados à igreja, né? Que eventualmente as igrejas vinham dando trabalho, ele tinha que corrigir uma coisa ou outra, enfim, todas essas coisas ele estava passando na Macedônia. Deus, porém, que consola os abatidos,
consolou-nos com a chegada de Tito. Lembra que eu falei em outro vídeo que ele tinha tido uma oportunidade de pregação em Troade maravilhosa. Paulo, evangelista, corre no sangue dele o evangelismo. E ele não conseguiu ter paz porque naquele momento ele não encontrou Tito. Então ele vai para Macedônia, porque ele quer receber a notícia da igreja. E aí ele vai dizer, olha, eu estava atribulado. Ele falou aqui, ó, fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Mas Deus consola os abatidos. E achei bonito que Calvino fala assim, ele especialmente consola os abatidos. O consolo é na medida do abatimento, né? Calvino vai falar quanto mais deplorável a situação da pessoa, maior é o consolo de Deus, né? E aí fala, Deus, porém, consola os abatidos, e ele nos consolou com a chegada de Tito. Tito por Tito, claro, Paulo amava Tito, mas Timóteo já havia sido mandado para a igreja de Coríntios, depois Tito havia sido mandado para a igreja de Coríntios, e Paulo tinha ido para Troade, não tinha recebido notícias da igreja, então ele vai para Macedônia para poder encontrar Tito, e quando ele finalmente encontra Tito, ele é consolado. E aí, da onde vem a alegria que ele falou anteriormente? Por que agora, antes ele estava triste e agora a alegria dele é abundante, né? Minha alegria transborda em todas as tribulações. Ele segue no evangelismo dele, ele segue nas viagens dele, ele segue encontrando oposição, confronto, perseguição, dores físicas, né? Temores internos e externos. Mas quando ele encontra Tito, e Tito chega com as notícias da igreja de Coríntios, aquilo é consolo para a vida dele, ó. E não apenas com a vinda dele, não é só porque Tito veio, não é só pela pessoa de Tito, mas por conta do que ele disse, né? Mas também com a consolação que vocês lhe deram a Tito. Ele nos falou da saudade de vocês, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Esse é o versículo 7. Vou ler inteiro. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo estava preocupado com a igreja. Ele recebeu notícias da igreja, já falei também, acho que no primeiro vídeo, das cartas, a gente tem 1ª e 2ª Coríntios, mas tem outras duas perdidas, né? Uma chamada Dolorosa, se eu não me engano, e uma perdida. Então, assim, a igreja de Coríntios são os filhos de Paulo, né? Ele é pai dessa igreja. E quando ele recebe as notícias de problema e ele escreve a primeira carta dura, uma carta muito dura, que gerou tristeza na igreja, e ele vai falar aqui, a gente vai ver isso no próximo vídeo, que tristeza foi essa, de que tipo, e os frutos dessa tristeza, ele, enquanto não recebeu novamente notícias sobre o que tinha acontecido com a igreja depois da carta dele, ele não teve sossego. E aí, quando ele soube que a igreja tinha saudade dele, sentia tristeza e preocupação, ele foi consolado por esses sentimentos, porque a relação de Paulo com essas pessoas era de amor. Então, o que ele queria? Nada além de que quando ele fala no início, que a conexão entre eles fosse forte, firme, livre, e isso foi consolo para ele. Também já falei em outro vídeo que quando ele escreve a carta, ele fala, eu escrevi a carta em lágrimas, porque dura coisa é ter que chamar a atenção de quem a gente ama. Nós que somos pais e mães, a gente sabe como é que é disciplinar filho. Então, às vezes você aplica um castigo, né? De tirar alguma coisa, no final você já está quase doido para devolver, né? Mas você tem que perseverar até o fim para esperar aquilo que o caminho que você escolheu para disciplinar dar fruto. Então Paulo estava assim angustiado, querendo saber notícias, e quando Tito chega dizendo, olha, a carta chegou, eles se arrependeram, eles fizeram o que você falou, o espírito de arrependimento desceu sobre a igreja, e eles estão morrendo de saudade de você, eles estão tristes, essa tristeza que gera o arrependimento, preocupados. Aí Paulo falou, é isso que eu queria. No fim, o que eu queria
O conserto deles, o carro do gás está passando. Espero que não saia aqui. O conserto deles, obviamente, a santidade, que é fruto natural dessa nova vida, a santidade, que é caminho de aproximação, né? O que é a santidade? A santidade é o que produz em você as verdades do reino, é a experimentação daquilo que a salvação é, são os propósitos da redenção. Isso é santidade. A gente não está falando... às vezes a gente reduz santidade a leis morais, é muito maior do que isso, é muito maior. É aprender a amar como Deus ama, é aprender a andar a segunda milha, se levou a capa da túnica também, enfim, essa santidade, essa produção dessa santidade, que deve ser fruto muito natural, o que Paulo queria. Ele queria, no fim, a alegria deles. A alegria da gente vem de onde? Do perfeito relacionamento com Deus. É Deus a fonte da nossa alegria. É Deus, é Deus. E ele, quando viu que a igreja estava tão distante disso tudo, e ele precisou ser duro, ele precisou chamar atenção, ele precisou repreender, enquanto ele não teve notícia disso tudo, ele estava pesaroso. E aí, isso tudo acontecendo, fora todas as demandas de Paulo que a gente vê em Atos, a gente acompanha nas cartas dele, né? Aí, versículo 8. Eu vou parar no 8. Eu vou até o 8. Mesmo que a minha carta tenha causado tristezas a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Eu vou parar aqui, mas eu vou retomar esse versículo no próximo vídeo, porque vai seguir a questão da tristeza e arrependimento e os frutos disso. Mas eu quero inserir ainda aqui esse versículo por conta dessa motivação de Paulo. Em nenhum momento, apesar de toda a dureza que a gente encontra na carta, em nenhum momento a motivação de Paulo era revanchista, irada, impetuosa. Quando ele fala que, olha, eu não me arrependo, até me arrependi a princípio, Calvino vai dizer que não é um arrependimento do tipo, poxa, eu escrevi essa carta por impulso e agora o que eu vou fazer? Não, é o peso que tem de você disciplinar, o peso que tem de você causar tristeza. Porque Calvino vai dizer, olha, essa tristeza produziu frutos, e essa tristeza que Paulo produziu nessa igreja é a tristeza, vamos dizer assim, autêntica. A gente vai desenvolver isso melhor no próximo vídeo. Porque você vê a motivação de Paulo. Paulo não quer esmagar, Paulo não quer acabar com relação. Não, Paulo quer conserto, Paulo quer conserto. Então a tristeza que produz fruto, é o tema do próximo vídeo, é uma tristeza necessária. Não devemos evitar essa tristeza. Mas a gente vê, vamos terminar o vídeo com essa alegria de Paulo, com as boas notícias de que todo o caminho que ele percorreu valeu a pena.